Professor, Diga lá, Murilo, repita a pergunta aí, por favor. foi o Pedro aqui. É isso. Pedro, desculpa, Pedro. Olha lá. Professor, tipo, existem exemplos da gente poder aplicar permuta, no nosso caso, por exemplo, que é para aluguel, ou isso não se aplica? Porque no nosso caso a gente está fazendo para o aluguel dos quartos, né? Aí eu não sei como encaixaria a permuta nesse caso. Se o terrenista tiver vontade de ficar com parte do imóvel dele sem recebendo aluguel, sim, depende do que o terrenista quer, né? Se o seu terrenista quer, ao invés de receber um dinheiro hoje, ficar recebendo uma renda de aluguel, você vai repassar parte dessas unidades para ele, de alguma forma, própria dessa parte, ou ele vai ser sócio no empreendimento, ele pode ser sócio no empreendimento, proporcional ao peso do terreno que o terreno dele tem no seu empreendimento. Tudo é possível, depende do que tem gente que faz isso, né? Que na verdade tem dono de terreno que tem lá a renda dele e troca a propriedade do terreno por um imóvel no local para viver da renda daqueles imóveis. É possível. É possível. Depende da sua negociação com ele. Que poderia ser, de repente, trocar a troco de unidades escrituradas em nome da pessoa ou uma participação societária no negócio como um todo, né? Porque imagino que ele fica no negócio. Fica no negócio, né? Porque imagino que essas empresas estão indo para aí, elas querem, eu tenho escutado elas falarem que querem deter ali 100% ali não terem divisões para poder ter um gerenciamento mais eficaz sobre as propriedades, as unidades ali. Não sei como também que funciona, imagino que seja uma escritura, seja um registro só de imóveis, como são as propriedades multifamília nos Estados Unidos, que tem um registro e se gerencia o todo, não é fracionado. Gerencia todo, né? Acho que no co-living também, talvez parte-se para isso, você tem lá um prédio, uma matrícula única, um registro único, e como se fosse na verdade um empreendimento comercial, né? Entendimento é sobre empreendimento comercial. Você vai ter lá 700 escrituras, 700 coisas. Acho que não faz sentido isso. Né? Não, por exemplo, tem hotel que se financia dessa forma. Né? O que é que o hotel faz? O que é que o empreendedor faz? Ele empreende, fraciona a matrícula em tantas unidades, vende aquela fração para o investidor. Eu mesmo tenho um investimento desse tipo, que eu recebo renda de um hotel, né, que é operado por uma empresa, né? Isso é possível, você fracionar a matrícula e o cara ficar recebendo renda daquele imóvel que ele comprou, que não é para ele morar, é para ele está recebendo aluguel. Isso é possível. Muito bem. É normal, inclusive, não é normal. Não precisa ser uma matrícula única, entendeu, Luiz? Não precisa ser um empreendimento único. Sim. Quando você não tem funding e vai no mercado, quando teve o boom de hotéis aí, principalmente antes da Copa, antes da Olimpíada, teve um boom de hotéis, muita gente financiou dessa forma, né? Diria para vocês que foi um péssimo investimento, pelo menos naquele momento lá atrás. Porque o empreendedor faz conta, por exemplo, vira para você e diz, aconteceu comigo, estou falando um caso real. Estamos aqui lançando um imóvel, um empreendimento desse tipo, e a nossa conta está indicando aqui que você vai ter uma renda mensal por unidade, sei lá, vou chutar aqui, de R$ 1.000 mensais, por hipótese. Hoje, eu só tenho renda de R$ 1.000 quando tem carnaval, porque isso que é um imóvel em Salvador, então, quando tem carnaval, vou lançar esse empreendimento porque vai sair ali um outro empreendimento que vai se ancorar esse daqui. Você tem que tomar cuidado na hora de fazer a conta, só isso, né? Porque às vezes você traça um cenário lindo e maravilhoso e depois as coisas mudam, entendeu? Esse é o problema da estabilidade no Brasil, né? Professor, agora surgiu uma dúvida. No caso, você fica com um total de quartos, tipo, você ganha pelo quarto 201 e 202 ou você ganha um percentual do lucro? Porque para mim você ganhava sempre um valor certo por mês, no caso. Tipo, se eu fizesse uma permuta, eu vou te repassar todo mês o valor de 2 quartos, independente se esses quartos estiverem alugados ou não. São coisas distintas, né? Uma coisa é a forma como você negocia o terreno, certo?
A outra coisa é como você avalia a receita do seu empreendimento. Se no seu contrato, vamos lá, suponha que o seu dono do terreno não participe do empreendimento, ele quer receber um valor, mesmo que mensal, por aquele terreno, um aluguel mensal por aquele terreno. Se você diz a ele que ele vai receber, por exemplo, R$1.000 por mês, de 10 unidades, R$10.000 por mês, por hipótese, se você, do outro lado, na outra ponta, não receber os R$1.000 por mês, você vai ter que bancar os R$1.000 dele. Não tem jeito, entendeu? É diferente, por exemplo, de eu dizer assim, olha, Pedro, né? Vou entrar no seu empreendimento, meu terreno está aí, eu vou participar. Meu empreendimento, vamos supor que meu terreno pese 15% do empreendimento, do valor. Negociamos que minha participação é de 15%, né, para entrar com o terreno. Se você ganhar 1.000, você me repassa 1.000. Se você ganhar 300, você tem que me repassar 300. Assim como se você ganhar 2.000, eu vou receber 2.000, proporcional aos 15%. Então, depende da forma como você negocia com o dono do terreno. Posso lhe garantir o seguinte, há pouco tempo atrás, era um empreendimento que tinha um risco muito maior se você fizesse uma negociação de pagar um valor certo para o terrenista. Porque não necessariamente você tem a garantia do recebimento daquela locação daquele preço, né? O risco é maior. Obviamente que se der certo, você ganha muito mais, né? Não sei se eu esclareci. Tem uma outra opção também, tem uma outra possibilidade, mas nessa questão aí também, uma coisa meio que fica no meio do caminho, se é que eu posso dizer dessa maneira, mas entre a compra e entre a locação, ou entre a venda e a locação, seria a questão de algo semelhante ao leasing, né, para carros, vale muito para carros aí hoje em dia. A pessoa, para estadas de mais, por exemplo, tem um produto onde são previstas estadias de mais longa duração, onde o cara vai ficar 5 anos ali. Uma coisa é se alocar por um ano, outra coisa é uma alocação maior, onde haveria possibilidade de parte daquilo que foi dedicado à locação retornar para quem morou, e abrindo a possibilidade de compra daquela unidade, né, usando parte daquilo que foi consumido ali na locação como pagamento para se adquirir ao final. Você acha que esse conceito de leasing poderia, olhando para esse mercado de coworking também funcionar, ou ter algum sentido, ou para algum outro mercado imobiliário? Você trabalhar com a questão de leasing? Cara, você está falando no Brasil. Brasil, é. No Brasil não existe leasing, né, Luiz? Como a gente vê, por exemplo, aqui nos Estados Unidos. Não existe. O leasing, na realidade, é uma modelagem que algumas empresas dessa de carro, de aluguel de carro faz, de venda de carro faz, para talvez, eu não conheço em detalhe não, estou chutando aqui, tá? Mas talvez para se beneficiar de alguma questão fiscal, ou com o cliente, ou com, né, ou questão fiscal. Porque o modelo de leasing, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, é bem diferente do que a gente está acostumado aí no Brasil. O leasing no Brasil, você no final, você compra o bem, né? Você não devolve o bem normalmente é assim que eu vejo, tá? Eu não conheço em detalhe. O leasing aqui você faz uma opção e você paga, é como se fosse um aluguel mesmo do bem, né? Do produto. Agora, eu não conheço leasing para unidade imobiliária, mesmo no modelo americano, não conheço. Na realidade, o que eu conheço aqui é o aluguel simplesmente como renda para o proprietário do empreendimento, entendeu? Assim, eu também conheço pouco, mas eu fico imaginando assim, vamos pensar agora voltar para um produto mais na mão da gente aqui. Ó. O cara lá, resolveu fazer casas aí. O cara pode fazer casa para ele vender, ter lucro ali, ele pode fazer casa para alocar, ter receita mensal, tem lá a valorização do patrimônio, obviamente, a descontar a depreciação. Ou ele poderia pensar em uma situação tal, onde caberia, eu faço um empreendimento para construir uma casa, vou locar essa unidade, mas eu quero me desfazer dela daqui a tanto tempo, pensando aí em depreciação, pensando em abrir outros negócios que vai fazer com o dinheiro mais à frente. Então eu vou locar aqui, de repente, para uma pessoa interessada, que vai permanecer durante um tempo, e ao final
eu crio a possibilidade para poder fidelizar aquele cara, para que aquele cara permaneça com o meu bem locado ali. Se ele permanecer 5 anos locando aquela unidade ali, ao final de 5 anos abre-se para ele uma possibilidade de compra, né, desse imóvel, aonde, né, do valor de mercado seria descontado uma taxa ali daquilo que ele pagou, ou seja, 10% daquilo que foi pago em locação se reverteria como, né, um desconto para aquisição daquele imóvel, desde que ele permanecesse um prazo mínimo estabelecido, no exemplo de 5 anos. Veja só, vamos olhar pelas perspectivas aí, porque negócio é business, negócio é negócio, né? Vamos olhar pela perspectiva do dono do imóvel, do cara que está alocando o imóvel. Por que que eu vou tomar o risco de um cara desse, chego no final com uma garantia de que ele vai comprar? Não tem essa garantia não existe. Eu estou fazendo uma raciocínio puro e possibilidade. simples, que o empreendimento vai... Então, é isso que eu estou dizendo. Por que que eu vou abrir... Eu tenho um imóvel que está alugado. Esse imóvel me dá uma renda mensal que consome parte ou da valorização ou da desvalorização desse imóvel. Por que que eu vou entregar para alguém a possibilidade de ele usar esse valor investido, pago de aluguel, se eu posso, depois do aluguel, realmente vender por 100% do mercado, do valor de mercado e ganhar parte disso que você está querendo dar como benefício? Não, mas eu posso cobrar um valor acima do valor praticado de locação, médio de locação. Eu estou abrindo isso, quer dizer, não vou, se o mercado está pagando 2.000 o aluguel mensal, eu vou cobrar um valor superior a esse, porque ao final tem essa possibilidade. Tem ali... Aí eu vou olhar pelo lado do cliente seu. Por que que eu vou pagar mais por um negócio que tem mais barato no mercado, se eu não sei se eu quero comprar no final? A construção disso é que não faz sentido para mim, entendeu? Obviamente que tendo duas pessoas interessadas, tudo pode acontecer, né? Tudo pode acontecer. Mas olhando separadamente a perspectiva de um e a perspectiva de outro, por que que eu vou... a não ser que eu tivesse o desejo de comprar aquela unidade. E aí, por que que eu não compro de uma vez? É o pensamento, por que eu não compro de uma vez? É o pensamento. Bom, eu não compro de uma vez, primeiro que eu não tenho dinheiro nesse momento. Eu tenho de alguma maneira, né, trabalhar com o futuro para adquirir. Quem loca no Brasil tem sempre aquele pensamento ainda que, né, começa a ceder, dar espaço aí para a tua visão das coisas ali. Eu falo, prefiro estar botando dinheiro para trabalhar para mim do que ficar comprando imóveis, sentando em cima do dinheiro ali e tal. Do cara, voltando, perdi meu raciocínio aqui, mas quem está locando o imóvel, né, na verdade, ele está locando em parte daquele sentimento que eu estou pagando por não, afinal não vou ter nada. Eu estou pagando aquele sentimento, estou pagando imóvel, melhor para financiar e comprar um imóvel. Não, estou pagando aqui esse aluguel com a chance de reverter parte disso para poder adquirir essa unidade no futuro. Mas para mim não faz sentido pagar um aluguel maior do que o do mercado. É isso que eu estou dizendo. Não faz sentido. Se eu posso alugar por 2, por que eu vou alugar por 4? Não, eu estou pagando a mais porque parte disso, a conta tem que ser uma conta justa também para ambos ali, que ela vai se reverter para poder adquirir. Quer dizer, deixa de pagar um financiamento, ficaria um valor abaixo do que seria um financiamento, mas aonde parte do que eu paguei a mais se volta para mim ao final. Olha só, possível é, tudo é possível. No acordo entre duas partes, o contrato permite, né? Você escreve um contrato que ao final de 5 anos, por hipótese, você tem o direito de usar aquilo. Se os dois aceitarem, não tem problema nenhum. Eu não vejo sentido nem na visão de um, nem na visão de outro. Eu não vejo sentido. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui que eu conheço, né? Eu fiz um leasing do carro da minha filha aqui nos Estados Unidos, certo? Eu pago de aluguel do carro dela, no leasing do carro dela, eu pago normalmente a metade do que eu pagaria de um aluguel de um carro normal, se eu estivesse locando numa agência. Então, um carro semelhante ao dela, eu alugo aqui nos Estados Unidos por $1.200 por mês. E eu pago de leasing $560 por mês. Mas tem que somar o preço também do seguro, também, que tem que botar na tua conta, né? Porque o carro que você loga da companhia está segurado, né? Mas você está falando o seguro é uma contingência que você tem nos dois casos. Não, mas quando você está locando da companhia, sim, essa conta sei, você tem que corrigir um pouco. Por exemplo,
se eu tivesse capacidade de comprar financiado, eu compraria, porque daria no mesmo, entendeu? É a opção de você ter o bem. E agora, quando chega no final eu fiz o leasing por 2 anos. Quando chega no final de 2 anos, eu tenho a opção de comprar esse carro pelo saldo contratual dele, né? Ou de entregar de volta. No que normalmente o pessoal faz aqui é entrega de volta e pega um novo, o que normalmente o cara faz. Por isso que o leasing funciona bem na questão do carro. Na questão do imóvel, eu não vejo muito sentido, porque se eu vou pagar mais caro por um bem, melhor eu comprar. Eu vou ter financiamento, entendeu? Se eu não tenho condição de comprar por uma questão qualquer, de crédito, etc., mas eu posso locar, por que eu vou locar por um bem mais caro, um valor mais caro? É isso que não faz sentido para mim. Mas, mais uma vez, tudo é possível, depende do interesse das partes, entendeu? Entendi. Eu não acho que eu não vejo, eu não consigo enxergar como um modelo de negócio, a não ser que fosse ao contrário, né? Você tivesse benefícios para cada um. Por exemplo, eu vendi a unidade, por falar por hipótese aqui, vamos supor que você tem algum benefício fiscal em vender a unidade dessa forma, e com a opção do cara ficar ou não ficar depois de 5 anos. Mas aí eu tenho um benefício fiscal. Eu não considero isso como renda de aluguel, por hipótese, tá certo? Aí pode ser que comece a funcionar, é isso que eu estou dizendo. Tem que ter benefício para ambas as partes. Você fala numa hora de recolher as taxas de TBI, essas taxas de transação imobiliária que existem. O que for, exatamente. Né? Então, exatamente. Pessoal, e aí? Mais alguma coisa aí? Porque a gente vai começar vamos virar essa página aí dessa parte. Não estou chamando aqui de disciplina porque nem posso. Mas nosso grupo de estudo aqui, vamos abrir um capítulo novo aí, hein? Então, assim... Professor. Oi? É o Rodrigo de novo. Oi. Só uma dúvida antes de fechar essa parte. Nos cálculos que eu fiz para viabilidade dinâmica, eu considerei uma taxa de retorno de 100% do CDI, considerando a Selic agora, que está 3%. Mas aí depois eu vi no slide que no exercício do slide foi considerado 200%, e o professor Marcelino estava falando também em 300%, né? Eu fiquei com a dúvida, o que me baliza para eu escolher qual percentual do CDI que eu vou usar? Nas suas contas da taxa de oportunidade, você está falando. Isso. Esse é o mercado que estabelece, cara. Né? Então, eu falei em 300, mas eu falei em 300 por falar em 300. Né? Diria a você o seguinte, a taxa de retorno, até essa taxa de oportunidade, ela é função da troca que você está fazendo, né? Da troca que você está fazendo, do dinheiro que você está botando no negócio contra aquilo que você topa se arriscar para poder fazer um investimento que eventualmente vai trazer um resultado melhor para você. Então, eu normalmente uso nessa taxa, eu faço uma composição dessa taxa. Então, por exemplo, hoje, com todos os problemas que a gente está vivendo, é melhor você garantir que seu recurso, seu dinheiro está preservado no investimento seguro, mesmo que essa taxa de investimento que você está recebendo seja baixa. Por quê? Porque o mercado está muito volátil. Então, eu hoje diria a você o seguinte, para eu sair de um investimento... Agora, óbvio que essa diferença do juro que você está recebendo vis-à-vis do resultado que você vai ter no empreendimento, ele se aproxima também, fica menor, à medida que você tem cenários onde o mercado não está remunerando o dinheiro corretamente, da maneira que você imagina. Então, por exemplo, hoje, eu diria que uma taxa aí o CDI deve estar rodando, o juro caiu essa semana no Brasil, o CDI deve estar rodando aí na ordem de 3,10%, né? Acho que é isso. Agora, isso aí. Eu acho que se você usar 100, entre 100 e 150, ou seja, pegue o título do Tesouro, por exemplo. Tem título do Tesouro que deve estar dando IPCA mais, sei lá, 3,5. IPCA mais 3,5 hoje deve dar rodando aí, vai rodar em torno de 5%. Vamos supor que seja 5%, IPCA mais 3,5. Quando você usa o CDI como conversão, o CDI está 3,
Se você dobrar o CDI para 150, você já tá sendo remunerado mais ou menos com o título que o Tesouro está pagando. Eu acho que esse número aí de 150, entre 150 e 130 e 150 em cima do CDI é um número razoável hoje para você usar como taxa de retorno. Você tem que olhar as outras taxas. O que você tem que ter na cabeça é que você está trocando uma taxa sem risco por uma taxa com risco. Essa é a diferença que você contrabalanceia nesse percentual. Se sua taxa sem risco está girando em torno aí de 100 do CDI, 150, 200 do CDI, você tem que usar uma taxa maior do que esse pelo risco que você vai correr pelo investimento que você está fazendo. Se você não vender, você não tem retorno nenhum. Você gastou e não recebe dinheiro. Então, é essa conta que você faz, entendeu? Uma coisa tem que pagar o risco da troca do dinheiro que você está fazendo. Pegar seu dinheiro que está guardado rendendo a 100% do CDI, por hipótese, tem que... Mas essa conta é fácil, entendeu? Não sei se eu confundi ou ajudei, Acho que mas eu enfim. entendi. Então, a ideia é usar como parâmetro de comparação algum investimento Isso, seguro, né? isso. Quanto que eu estou perdendo, eu estou ganhando se eu, ao invés de investir no empreendimento, deixasse meu dinheiro no Tesouro Direto, por exemplo. Por Assim, exemplo, né? exatamente. E quanto você quer receber por essa diferença? Para sair do Tesouro Direto nesse tipo de empreendimento que tem esse tipo de risco, não vender, etc, 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 eu vou te sair aqui de 100% do CDI, vamos supor que o Tesouro Direto está lhe dando 100% do CDI, eu quero receber um bônus de 50% a mais, então eu vou descontar meu investimento a 150. Ah, não, nesse momento que a gente está aí, o risco é muito grande, eu quero 200% do CDI como retorno, entendeu? É essa conta. Na realidade, é olhar risco e retorno o tempo todo, comparando o que você está fazendo com o seu dinheiro hoje. Lembra aquela história, né? O que você está fazendo com o seu dinheiro hoje. Uhum. Tá bom, tá certo. E aí, pessoal? Mais alguém se manifesta aí? Bom, encaminhamentos aí para a semana, para a gente fechar essa parte da disciplina, né? Como disse para vocês, esse conteúdo, né, referente a essa construção, né, desse empreendimento, essa análise de viabilidade desse pretenso empreendimento, é uma parte que já há vários semestres vem sendo ministrada por Marcelino. Uma das, vou chamar assim, né, mas a gente conseguiu aí, mesmo ele estando longe, né, nos Estados Unidos, por conta aí da nossa situação atual, o Marcelino pôde participar conosco ali e abrilhantar esse conteúdo aí nesses encontros. Nessa semana, eu indicaria para vocês aí, né, obviamente eu não estou aqui cobrando nada, porque na condição que nós nos colocamos, eu não estou aqui sem chance de cobrar nada. Nós nos lançamos a ocuparmos o nosso tempo com uma conversa, com conteúdo referente àquilo que é tratado na disciplina de edificações. Então, eu tenho aqui, em média, aqui uns 25 alunos ali, que estão aí de maneira persistente, vindo com a gente nessas conversas aqui, tá certo? Então, aqui não é uma cobrança, ó, façam isso, é preciso fazer. Mas eu aconselho, eu gostaria que aqueles que estão desenvolvendo, os grupinhos estão desenvolvendo, que fechasse esse desenvolvimento ao longo dessa semana, né? E o fechamento disso é a parte de viabilidade, essa viabilidade dinâmica. Isso vai estar contemplado dentro de um arquivo aí, Excel, por exemplo, uma planilha dessas, para vocês fazerem a análise de vocês. Então, o conteúdo, né, do que seria esse desenvolvimento começa lá com identificação do terreno, das oportunidades, a apresentação do projeto, do empreendimento, o estudo de massa, a definição da arquitetura do produto, o cálculo de áreas, né, a definição de custos diretos e indiretos, e a viabilidade, né, dinâmica, estática e dinâmica que vem na sequência. Esse conteúdo, né, vocês ficam aí à vontade para nessa semana fecharem isso, condensarem isso, naquilo que seria, né, uma ideia de um trabalho, para que a gente possa receber isso e avaliar, né, e ter conosco ali para que possamos pensar ali como a gente vai usar isso em benefício de vocês assim que a nossa vida voltar ao normal. Então, não estou aqui cobrando, não estou aqui exigindo nada, eu não posso fazer isso, mesmo porque a gente não estou levando isso como aulas, né? Tem gente que não está assistindo, que está matriculado na disciplina, mas que ficou pelo caminho que não está assistindo.
Essas pessoas, quando a nossa vida retornar ao normal, obviamente terão todo o direito de ter o mesmo conteúdo ministrado nas formas regulares. Aqueles que vêm acompanhando, participando, se interessando, desenvolvendo, vão, obviamente, também tirar vantagem disso. Vão tirar vantagem disso. Não vão ter que sentar, por exemplo, de novo lá para ter as mesmas aulas, né, para desenvolver o trabalho que está sendo desenvolvido aqui agora. Então, tudo isso que está sendo feito é em benefício de vocês, de ocupar o tempo de vocês de uma forma nobre, ali, antecipando conteúdos que vocês aí virão na disciplina regularmente oferecida quando a gente voltar à nossa rotina normal. Então, aqueles que estão se adiantando, nesse lado de se adiantar, eu aconselho, né, oriento que vocês condensem esse conteúdo, apresentem esse trabalhinho e que, né, envie para que a gente possa, né, futuramente avaliar vocês a partir também disso. Tá certo? Não tem obrigação nenhuma nesse momento de fazer, porque oficialmente essas aulas elas não estão acontecendo. Nós estamos aqui discutindo conteúdos aqui de uma maneira amistosa e bacana de, né, aproveitarmos o nosso tempo. Ok? Então, essa semana, aqueles que fecharem o desenvolvimento, me encaminhem que eu vou guardar isso com todo o carinho do mundo, a gente vai avaliar, vai trocar, vamos ter críticas ali, vocês podem ter dúvidas ao longo da semana, me contatem. O Marcelino, na semana passada, disse que vocês ficarem à vontade também para acioná-lo ali por e-mail, o próprio Marcelino, nos acionem ao longo da semana para fecharmos isso aí, aqueles que estão com a gente acompanhando, e vamos virar aí um capítulo, né? Semana que vem a gente vai entrar num outro conteúdo a ser desenvolvido com vocês na continuidade dos conteúdos tratados na disciplina de edificações. Ok? Continua a mesma coisa, viu, Luiz? Quem tiver qualquer dúvida, meu telefone, eu não sei se vocês têm meu telefone do Rio, não tem? Passa depois o teu WhatsApp aí no Deixa eu botar aqui. Acredito que não. Passa no chatzinho ali. A única coisa é que eu tô 4 horas para trás, né? Então, Tá anotado aí, hein? Tá o WhatsApp do Marcelino. O meu vocês têm também, né? Tem ali o meu, digo sempre, repito, qualquer momento. Estamos numa fase aqui, num jeito de levar a vida aqui, que a gente está... Tanto eu, acho que o Marcelino também lá, que vai passar terminou ali a fase mais crítica dele, né, nesse momento da vida dele nos Estados Unidos, também estamos aqui. A gente tem condição de atender vocês aí ao longo da semana, né, para fechar esse desenvolvimento, para deixar isso aí fechado, sedimentado, né, e conquistado, na verdade, essa conquista desse conhecimento que começa aqui. A gente lançou umas sementinhas numa área que é uma área que poucas escolas aí de engenharia civil, né, oferecem isso aos alunos no âmbito da graduação. Então, vocês foram, né, introduzidos aí essa parte de desenvolvimento de produto, de análise de mercado, de viabilidade de empreendimentos, né? Há muito que ser dito, há muito que ser visto, mas isso vocês vão fazer aí, eventualmente, agora, né, na continuidade da formação de vocês, digo menos, mas mais na vida profissional. Então, vamos sedimentar isso, vamos consolidar isso para os interessados, para a gente fechar. Então, até a semana que vem, a gente recebe de quem for o conteúdo. Tá enviado aqui, tá guardado, tá registrado, né? Vamos avaliar e vai estar ali conosco isso aí. Os demais que ora não participaram, ora não quiseram fazer, vão fazer isso oportunamente quando a vida, né, voltar ao normal ali. Tá certo? Então é isso, né? Alguém mais quer se manifestar aí? Tá tranquilo? Fique à vontade. Temos uns minutinhos aqui ainda. Professor, provavelmente o meu grupo, que é o do Co-Living, a gente Sim. deve te procurar bastante durante a semana, tá? Para tirar algumas dúvidas. Sim. Mas se não for incomodar, tá certo? De forma alguma. A respeito de co-living, vale a pena também, né, colocar para vocês aí que o mundo inteiro está discutindo a questão dos co-living agora. Tenho acompanhado essa discussão em alguns podcasts, alguns programas, alguns webinars que tenho assistido, porque, né, aquela história, né, a maneira, o produto co-living, a maneira como as pessoas se colocam a dividir o espaço ali, são empreendimentos que têm muitas unidades ali, adensadas, né, num pedaço de terra. Isso cria toda uma dinâmica de convívio, de convivência, de rotinas que começam as pessoas a começar a olhar para isso e questionarem como é a vida nesses ambientes, fruto dessa experiência que nós estamos vivendo aqui, infelizmente. Então tem uma preocupação geral, ele tem percebido das pessoas, né, que investem, que olham para esse produto, apreensivas, né, com
com a cena com que está por vir a partir de necessidades né, de vida, de moradia, né, no mundo aí pós-pandemia, né? Então, é bacana também que vocês estejam ligados, não para o desenvolvimento desse produto, né, desse trabalhinho em suma, mas olhando isso, né, como cenário futuro, tentando entender como é que fica isso, quais são a reformatação, aquilo que vai ter que ser feito diferente para adequar algumas questões ali em relação ao convívio, os espaços, tudo mais, nesse tipo de produto imobiliário. Então, estejam atentos ao que está sendo discutido, tá bom? Não só aqui no Tá Brasil, certo. como no mundo inteiro. Quem está interessado nesse segmento, nesse produto, tem que estar muito aí acompanhando muito de perto o que está sendo discutido a esse respeito. Tem muita coisa sendo discutida aí a esse respeito desse produto em específico. Ok? Tá certo, obrigado. Vocês não têm mais, se quiserem saindo, fiquem à vontade, tá bom?